Estamos aqui hoje para a aula de número 2 da disciplina de Práticas para Ensino da Matemática 3. O tópico da aula de hoje são jogos didáticos. Bom, quando a gente pensa em jogos, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Bom, vou brincar com o jogo como algo de lazer, tá? Quando a gente fala de introduzir um jogo numa sala de aula, a gente tem que tomar o cuidado de pensar esse jogo numa proposta que seja pedagógica e não simplesmente de lazer e entreter os meus alunos, tá? Pensando no jogo como uma proposta pedagógica, a gente tem algumas opções aqui para trabalhar. Primeiro, eu posso pegar um jogo que já existe, um jogo que é pronto, e trabalhar esse jogo com o meu aluno para que ele desenvolva alguns conceitos, algumas atitudes, algumas habilidades, ok? Mas a gente também pode trabalhar essa questão do jogo com o nosso aluno no formato de criação de jogos. Então, vamos supor que você queira trabalhar um determinado conteúdo e você queira trabalhar isso de uma forma mais lúdica e você fez uma busca e esse jogo que você quer trabalhar, ele não existe. Você resolveu que vai criar um jogo, tá? Tem duas propostas para a criação de jogo. Uma é você, enquanto professor, cria esse jogo e aí coloca o teu aluno para jogar esse jogo. Ou uma outra proposta que eu considero particularmente mais interessante é que o teu aluno crie o jogo que ele vai depois trabalhar em sala de aula, ok? Então, vamos pensar nessas questões agora. Imagine, então, jogo pronto. Você vai lá na internet ou livros, ok? Dá uma busca lá no Google, no YouTube e coloca lá, jogo didático de geometria. Se você fizer essa busca, você vai encontrar lá diversos jogos envolvendo o tema de geometria, tá? Se você prestar atenção, você vai perceber que a maior parte dos jogos que estão lá disponíveis são para alunos da educação infantil ou fundamental 1. Por quê? Quando a gente pensa em propostas lúdicas em termos da educação, geralmente essas propostas lúdicas estão voltadas para crianças menores. Então, a maior parte dos jogos didáticos de geometria que você vai encontrar, eles são realmente voltados para crianças menores. O que acontece? As crianças maiores não significa que você não tem jogos, mas esses jogos não são mais tipo jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos que você possa, físicos que você possa manipular na tua sala de aula. Geralmente, os jogos desenvolvidos para as crianças maiores são tipo softwares e aplicativos, tá? Então, são jogos digitais, vamos colocar dessa forma, tá? Bom, pensando no jogo pronto, você, professor, então, foi lá, fez a tua busca e selecionou aquele teu jogo. Qual que é o teu objetivo, a tua proposta pedagógica ao utilizar aquele jogo na sala de aula? Esse é o primeiro parâmetro que você tem que, a primeira coisa que você vai ter que pensar aí na hora de trabalhar o teu jogo. Bom, entre alguns motivos, você pode colocar o jogo para motivar os teus alunos a aprender aquele conteúdo, tá? Então, a ideia é motivá-los. Você pode colocar um jogo para introduzir um assunto ou fixar um conteúdo que você já trabalhou em aulas anteriores ou aprimorar algumas atitudes dos alunos, tá? Por exemplo, a questão de se trabalhar as regras. Bom, uma vez estabelecido o teu objetivo pedagógico, escolhido o jogo, o que você vai ter que fazer? Lembra lá daquele plano de ensino da primeira aula? Bom, agora que a gente escolheu o jogo, vamos pensar como é que vai se dar a dinâmica na nossa sala de aula. Bom, quanto tempo você está estimando para trabalhar esse jogo na tua aula? Em que momento vai ser inserido? Você vai ter uma aula expositiva do teu conteúdo e depois utilizar esse jogo para fixar conteúdo? Ou você não vai trabalhar o conteúdo com os teus alunos, você vai propor esse jogo justamente para que eles comecem a se inteirar sobre o assunto e sejam motivados naquilo que você quer ensinar. E a gente não pode esquecer que materiais que vão ser necessários. Então, se vai ser um jogo físico, que tipo de material que você vai precisar? Você vai precisar de papel, tesoura, caneta, lápis de cor. Se é um jogo digital, você vai precisar de um laboratório de informática que tenha acesso à internet ou que tenha algum software específico que seja previamente instalado lá na tua aula. Então, tudo isso tem que constar num certo planejamento seu quando você for utilizar o jogo didático na sua sala de aula. Bom,
se a ideia agora for criar um jogo, você, professor, vai desenvolver um jogo e depois vai levar para os seus alunos para trabalhar com esse jogo em sala de aula. Bom, o que você tem que pensar na hora de montar esse jogo? Como é que você tem que trabalhar? Bom, primeira questão, e eu acho que a questão fundamental e mais importante é qual é o objetivo desse jogo? Ou seja, o que eu espero que o meu aluno aprenda a utilizar esse jogo. O objetivo do jogo aqui é o objetivo pedagógico, tá? Não é o objetivo do tipo aonde o jogo vai chegar. Imagina um jogo de trilha lá e o aluno vai ter que chegar em tal lugar, tá? Então vamos pensar no objetivo realmente pedagógico do jogo. O que eu espero com isso? Bom, uma vez que você estabelece qual é o seu objetivo, a gente começa a pensar que tipo de jogo que você vai trabalhar. É um jogo de cartas, é um jogo de tabuleiro, é um jogo físico, é um jogo digital, é um jogo de estratégia. Que tipo de jogo você vai elaborar? Bom, uma vez selecionado o tipo de jogo, quais são as regras desse teu jogo? Tá? Todo jogo tem uma regra. Então, quantas pessoas vão poder jogar, qual que vai ser a ordem de jogo, vai ter um dado, como é que vai acontecer isso aí? Quarto ponto, quais serão os materiais que você vai precisar? Então, imagina que você vai fazer um jogo de tabuleiro. Você vai precisar de uma cartolina, você vai precisar desenhar esse tabuleiro nessa cartolina ou fazer algum tipo de maquete desse tabuleiro. E quanto tempo você estima que vai levar esse jogo aí para você poder planejar, se você vai trabalhar 1, 2, 3 aulas com o teu aluno. Nota que tudo isso vai dar um trabalho enorme para você, professor, montar esse jogo. Bom, uma outra opção seria você propor um jogo de tipo um jogo individual, uma charada matemática, um desafio de matemática para os teus alunos fazerem. Né? Isso daria, digamos assim, menos trabalho na tua preparação. Bom, quais são os cuidados nesse tipo de jogo individual? Primeiro, acessível ao maior número de pessoas, ou seja, ele tem que ter um enunciado claro que os seus alunos, que a maior parte dos seus alunos naquela sala, consigam entender o que você está propondo. O enunciado tem que ser um enunciado que intrigue, que instigue os teus alunos a querer resolver aquele tipo de problema, tá? E que, ao mesmo tempo, seja a busca pela solução seja algo divertido e lúdico, porque senão deixou de ser um jogo, ok? Passa apenas a ser um exercício de matemática lá que o teu aluno tenha que fazer. Então, ao propor esse tipo de charada, esse jogo individual, pense num enunciado que seja atrativo, que instigue, que os alunos queiram e se sintam confortáveis aí numa brincadeira para poder achar essa solução. Bom, se você não quiser montar o jogo, mas mesmo assim você ainda quiser trabalhar com o jogo em sala de aula, uma sugestão que eu dou é pedir para os teus alunos criarem os seus jogos, tá? Bom, para fazer essa criação, o que a gente vai precisar? Você, professor, vai precisar estabelecer alguns critérios, tá? Que eu vou separar, critério de regra. Vamos chamar aqui regra a regra do jogo e o critério vão ser as regras de você, professor, né, do que o aluno pode ou não fazer, de que tipo de jogo pode ou não criar. Então, quais são os critérios para a criação desse jogo pelo teu aluno que você pode estabelecer? Primeiro, qual vai ser o tema do jogo? Vai ser um tema de geometria? Vai ser um tema de álgebra? Equações de primeiro grau? Equações de segundo grau? Qual vai ser o tema? Qual vai ser o conteúdo que vai ser trabalhado nesse jogo? Primeira delimitação. Segundo, qual é o tipo de jogo que os teus alunos vão criar? Tá? Então, vai ser um jogo de tabuleiro, de cartas, de estratégia. Você vai dar liberdade para eles criarem, por exemplo, jogos digitais, e alguns alunos vão ter competência, sim, para criar esses jogos digitais. Tá? Você vai estabelecer o tipo de jogo para a sala inteira, ou cada um vai ficar livre dentro daquele tema que foi dado para criar o seu tipo de jogo. Então, quais são essas estratégias que você vai adotar? Bom, que materiais esse jogo pode utilizar? Tá? Os materiais estão disponíveis, você vai trabalhar, de repente, com materiais que sejam recicláveis, né? Fazendo uma parceria aí com o professor de ciências na outra disciplina. Então, que tipo de materiais os alunos podem ou não trazer para a sua sala de aula? Bom, em parte disso, os alunos vão montar esses jogos em grupos de quantos alunos? Né? Todos vão fazer o mesmo tipo de jogo? Como é que vai ser estabelecida essa dinâmica? Quanto tempo teus alunos vão ter para criar esses jogos e quanto tempo eles vão levar para jogar? Esses jogos vão ser desenvolvidos na sala de aula ou eles vão montar um protótipo na sala de aula e terminar o trabalho em casa e trazer isso pronto na outra aula? Como é que vai se dar essa dinâmica?
Bom, uma vez que estejam criados os jogos, como é que vai rolar uma troca de jogo? Então, imagina que você tenha 3 grupos na tua sala e cada um fez um jogo, né? Cada um foi lá, jogou o seu próprio jogo e é lógico que eles vão querer brincar com os jogos dos colegas, né? Então, como é que vai se dar essa dinâmica, essa troca depois no final? E o que não pode faltar, a avaliação. Por quê? Volto a repetir, a ideia de colocar um jogo didático na tua aula é que eles tenham um cunho pedagógico, que ele tenha um motivo no sentido de ou trabalhar algum conteúdo, uma atitude, motivar teus alunos. Então, não sendo uma atividade de lazer, a gente tem que ter também uma avaliação dessa atividade, ok? Como é que vai se dar o desenvolvimento do jogo lá com teu aluno? Bom, só para lembrar, os objetivos pedagógicos, então, motivação, introduzir ou fixar conteúdos ou aprimorar atitudes. Pensando no desenvolvimento do jogo, primeira coisa que os teus alunos vão ter que fazer, uma pesquisa sobre o tema. Então, se o jogo envolve, por exemplo, os sólidos regulares, né? Aí o cubo, a pirâmide, o octaedro, como é que os alunos vão trabalhar isso? Primeira coisa, se a ideia é introduzir o assunto, o teu aluno não tem ideia daquele tema. Então, ele vai ter que fazer uma pesquisa, descobrir as propriedades desses sólidos regulares para poder criar o seu jogo. Se você já trabalhou esse conteúdo nas aulas anteriores, os alunos vão ter que retomar esse conteúdo para poder criar o jogo. Então, a primeira parte é fazer uma pesquisa, um levantamento desse tema para poder desenvolver o material. Bom, segunda questão, segunda parte, você pode pedir para os teus alunos montarem, a priori, um protótipo desse jogo. Então, antes deles realmente, efetivamente, montarem o jogo, ok? Para eles desenharem um protótipo. Então, imaginem o seguinte, é um jogo que envolve perguntas e respostas. Então, para os alunos fazerem um levantamento e dizerem, né, quais são as perguntas, quais são as respostas que eles esperam nesse jogo, tá? Por que é importante esse protótipo? Bom, primeiro, te dá uma ideia, você, professor, de quais são os jogos que os alunos estão querendo desenvolver naquela sala, até para que você possa se preparar aí para as próximas atividades. Outra coisa, imagine essa questão de um jogo de perguntas e respostas. Os teus alunos podem colocar nessas perguntas alguns erros, nessas perguntas alguns erros conceituais, tá? Então, nesse momento, você já pode corrigir esses erros conceituais nesse jogo de perguntas e respostas. E também pode utilizar esse protótipo como uma pré-avaliação, ou seja, um recorte daquele momento em que a primeira ideia que os alunos tiveram para desenvolver o jogo e depois fazer uma comparação com o jogo que foi efetivamente feito, tá? Então, aí você tem uma ideia do processo, onde o teu aluno começou e até onde ele chegou. Então, pode funcionar aí como uma pré-avaliação. Bom, uma vez delimitado esse protótipo, os teus alunos vão ter que criar também agora um conjunto de regras para esse jogo. E aqui é importante a gente dar uma pausa, porque na sociedade que a gente vive, a gente tem aí um conjunto enorme de regras do que a gente pode ou não pode fazer no nosso dia a dia, tá? A gente tem, inclusive, leis colocando o que é permitido, o que não é permitido, e se alguém fizer algo que seja contra essas regras, a gente tem, inclusive, as penalizações. Então, quando o teu aluno vai criar esse jogo, ele começa a perceber, começa a imaginar que tipo de regras que delimitam aquela brincadeira, tá? E essas regras, elas, de certa forma, simulam uma organização física, lógica, imaginária aí do nosso mundo real, tá? Essa criação de regras também ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico. Por quê? Porque essas regras, geralmente, elas são elencadas. Então, ele faz isso, depois ele joga aquilo e depois faz outra coisa. Então, você começa a criar uma estrutura de raciocínio lógico, tá? E no jogo, né, dependendo do jogo, os seus alunos também podem colocar algumas penalizações para quem não seguir as regras, ok? E aí vai dependendo do jogo que for estabelecido lá com a sala. Um outro ponto importante, né, uma vez que já desenvolvemos, inclusive, as regras, é
criar efetivamente um material, fazer o design do material. Então, imagina um jogo de tabuleiro, a gente vai precisar do tabuleiro, vai precisar das peças. Um jogo de cartas, vão precisar ser desenvolvidas as cartas, ok? E aí, uma sugestão que eu faço é uma parceria com o professor de artes, ok? Para poder criar o design, digamos assim, desse jogo. Bom, uma vez que o jogo esteja pronto, inicia-se agora uma fase de teste desse jogo. Então, o que a gente pode fazer? Os próprios alunos que criaram podem fazer uma rodada daquele jogo para ver se está tudo ok, ou, o que seria também interessante, trocar esses jogos entre os grupos para que outras pessoas que não foram aquelas que criaram jogassem o jogo agora, para ver o quê? Se está entendendo a regra, se o jogo está fácil, se o jogo está difícil, né? Como é que está a situação, se está levando mais tempo ou menos tempo do que aquele grupo estava esperando. Bom, aqui a gente pode inserir um segundo momento de avaliação, né? Então, por exemplo, você tem um grupo A que fez um jogo de tabuleiro, ok? Vamos pegar esse jogo tabuleiro que o grupo A desenvolveu e vamos passar agora para um outro grupo brincar. Esse grupo que está brincando, você pode passar um questionário para eles perguntando, olha, o que você achou do jogo? Foi fácil? Foi difícil? O conteúdo que estava abordado foi trabalhoso? Você teve dúvida? As regras estavam claras? Você acha que as pecinhas dá para brincar ali? Tinha que ser maiores? Tinha que ser menores? Então, você pode criar uma avaliação, todo um roteiro, para que o teu aluno faça uma avaliação do material do colega. E aí a gente tem que tomar o cuidado para que essa avaliação seja feita de uma forma coerente, né? Não do tipo, não, o meu é melhor e por aí tá bom, né? E cada um achar que o seu é melhor que o do outro. Então tem que ter um cuidado aí do professor para que essa avaliação seja feita realmente de uma forma efetiva. Bom, além dessa avaliação, a gente vai precisar fazer uma avaliação da aprendizagem. Então, relembrando lá, você tinha um objetivo pedagógico quando você propôs a criação desse jogo pelos teus alunos, ok? Então, no final, é necessário que haja algum tipo de avaliação para ver se os seus alunos adquiriram aqueles conhecimentos, aquelas atitudes, aquelas competências que foram estipuladas lá no início, como um objetivo seu. Então, como é que você pode fazer? Você pode colocar aí uma avaliação formal, que de repente a instituição na qual você trabalha pede, então aquela prova lá do final do bimestre, ou você pode colocar uma outra atividade, exercícios, uma outra situação em que os teus alunos tenham que aplicar aqueles conhecimentos, aquelas atitudes que foram desenvolvidas durante aquele jogo, tá? Uma pergunta, né? Os alunos participaram ativamente na elaboração desses jogos? Quais atitudes que foram desenvolvidas, né? Então, tem essa avaliação da aprendizagem. Uma outra avaliação que você, professor, também tem que fazer é uma avaliação do processo de ensino, ok? Então, agora, não pensando no que o teu aluno alcançou, mas pensando na organização que você tinha planejado para aquele jogo, tá? Então, o jogo permitiu que os teus alunos alcançassem o objetivo? Beleza. Os materiais que você precisava, chegou lá na hora, eles estavam disponíveis? Ou, de repente, chegou lá, o software deu problema, não estava lá disponível, ou você pediu para os seus alunos trazerem material de casa e os alunos não encontraram aquele material para trazer ou não trouxeram naquela aula. Então, como é que você pode rever a questão do teu planejamento? É necessária alguma alteração naqueles critérios iniciais do tipo de jogo, quanto tempo ia levar? Alguma alteração nesse planejamento? O tempo que você estava prevendo na atividade foi adequado? Aqui é importante frisar, geralmente a gente planeja lá que vai levar um certo tempo e os alunos acabam empolgando e a gente acaba levando até mais tempo do que estava sendo utilizado, expandindo às vezes até o conteúdo que foi estipulado ali, discutindo outras coisas que não foram aquelas que foram planejadas, mas que são pertinentes à disciplina que você está trabalhando, tá? Então, a pergunta que fica é, naquele teu planejamento, naquela tua metodologia inicial que você tinha estipulado, que alterações você acha que você teria que fazer para aplicar essa mesma metodologia numa próxima turma? É necessário alguma alteração? Tem alguma coisa que você queira rever, complementar, colocar a mais ou retirar naquele momento, tá? Então, a gente tem aí duas avaliações para ser feitas no final.
uma avaliação do teu aluno para ver se ele alcançou o que você estava esperando e uma avaliação da atividade em si para ver se ela, numa próxima vez, continuaria sendo feita dessa forma, ok? Então, nós ficamos por aqui hoje e eu espero que vocês desenvolvam aí vários jogos com seus alunos e passem lá no nosso fórum de discussão depois para contar como é que foi.